Ok, enquanto o Pedro não chega, acho que se calhar podemos fazer as apresentações Pois, exato. para ir adiantando. A Inês, Rui e o Tiago estão aqui falaram comigo que estavam interessados em fazer qualquer coisa ligada a este projeto, a esta área, e por isso é que se juntaram a nós. Eu conheço o Tiago e o Rui mais ou menos dos tempos da faculdade, e a Inês trabalhou na James, a startup onde eu trabalhava antes, mas em alturas diferentes. Nos conhecemos tipo, há 2 semanas para aí, ou 3, porque trabalhamos lá em alturas diferentes. Ok, se calhar querem fazer uma pequena apresentação vossa, de 1 minuto cada um. Vossa de quem? Não, pronto, eu posso começar por mim. Sou Nuno, iniciei aqui a iniciativa deste projeto, que felizmente agora já embarca mais pessoas. No seguimento da página que criei na altura das europeias e pronto, conheço toda a gente, por isso é fácil. Sou data scientist de profissão, é isso que faço no dia a dia. Paulo, queres continuar? Sim, eu sou designer e tenho uma empresa de design e faço design e pronto, é sempre design. Yeah, vim à última reunião que fizemos, a primeira, acho eu, desta nova fase e estou aqui para ajudar no que for preciso. Tenho opiniões um bocado estranhas, Fortes. mas não são as minhas opiniões que contam, é verdade. Por isso estou aqui para ajudar a concordarmos numa missão, no manifesto agora, hoje, acho eu, e depois a fazer cenas para promover essas iniciativas. Next. Boa. Romão, queres continuar? Sim, João Romão, tenho uma empresa tecnológica, conheço o Nuno de um grupo do Fórum Económico Mundial e ofereci-me para participar também nesta dinâmica, nesta iniciativa. Rui, queres? És o que tens a câmera ligada, vais primeiro. Sim, o meu nome é Rui Gonçalves. Bom, neste momento estou a trabalhar num projeto europeu relacionado com a indústria 4.0 na Simoldes. Bom, decidi chatear o Nuno para saber no que é que eu podia ajudar. Pronto, isto também, apesar de não estar ligado, também é um tema que me diz muito ultimamente. Bom, o Rui é de Aveiro, por isso já temos aqui mais alguma diversidade geográfica. Em Aveiro. Inês. Sim, por agora. Deixa-me, se eu conseguir. Bem, eu não consigo mostrar a câmera, isto é demasiado. Espera lá, start video. Ok. Olá. Ok, espero que me estejam a ver agora. Agora sim. Pronto. Eu sou Data Scientist, estou agora na TAP, por isso é que ouvem este barulho todo, porque a capacidade de isolamento dos escritórios não é grande coisa. Mas pronto, sou Data Scientist, faço já aqui uma declaração de interesses. Eu faço parte da Iniciativa Liberal, portanto, já conversei com o pessoal da Iniciativa Liberal sobre esta possibilidade ontem e é tranquilo, portanto, eu não aceitei concorrer nem para as europeias nem para as legislativas, portanto, estou na Iniciativa Liberal como membro normal e, portanto, nesse sentido, acho que faz sentido ter isto em conta na hora de escrevermos o manifesto hoje. E pronto, sou de Aveiro também, apesar de estar em Lisboa. É isto, bora lá. Fixe, boa. Obrigado, Inês. Obrigado pela declaração de interesses. Nem sabia que eras de Aveiro. Já que tinha muita diversidade geográfica, afinal já estamos. Mas se quiseres dar diversidade geográfica, não te esqueças que, pronto, neste momento vivo em Aveiro, mas sou do Algarve, portanto também posso jogar com essa. Verdade. Tiago, queres continuar?
Vocês conseguem me ver e ouvir? Portanto, acho que nenhum de vocês me conhece, apenas o Nuno. Eu conheci o Nuno na faculdade e pronto, conhecia esta iniciativa pela primeira iniciativa que vocês, não sei quem ao certo fez, das europeias, achei super interessante e tenho falado com o Nuno para tentar também vos ajudar aqui no que possa. Estou a trabalhar como Business Analyst na Farfetch, aqui no Porto, e pronto, assim muito resumidamente é isto. Ouviram? Yeah. Loud and clear. Portanto, eu estava aqui a tentar comunicar com o Pedro Reis, mas não. Queres que eu lhe mande mensagem? Já me mandei aqui no Facebook. Vou-lhe ligar. Acho que é mais fácil. Um segundo. Se calhar, João, queres fazer aí um resumo também sobre o que é que discutimos na semana passada? Faço. Deixa-me só pegar aqui no teu doc. Então, na semana passada reunimos eu, o Nuno, o Paulo, o Pedro e a minha memória é péssima. O outro Pedro. E mais do que outra coisa qualquer muito mais prática foi, além de nos conhecermos e partilharmos um bocadinho das expectativas que cada um tinha para desenvolver esta iniciativa, foi criar, de certa forma, um terreno comum para toda a gente que participasse se sentir confortável. Isto na medida em que nós estamos a fazer isto de forma voluntária, nós estamos a fazer isto com um propósito ou com uma missão que hoje até vamos falar dela, mas era importante que algumas coisas fossem bem comuns a toda a gente que participava. O Paulo falou muito disso na parte da transparência, até disse que essa primeira conversa devia ter sido logo gravada para depois nós termos um processo totalmente transparente. E coisas como o que a Inês falou de declaração de interesses são absolutamente imperativas num grupo destes, para que consigamos manter essa transparência e essa linha de pensamento bastante limpa em tudo o que fazemos. Acho que do que saiu desse primeiro encontro, dessa primeira reunião, foi um entregável, por assim dizer, que era um manifesto que depois, no decorrer da semana, com as coisas que fomos criando, acho que se vai dividir em duas partes. Um que é mais uma parte de missão, que é o que o Paulo começou a desenvolver naquela reunião, que é quase uma linha sobre porque é que nós, iniciativa, não os indivíduos, existimos, e depois uma segunda parte, que é esse tal manifesto, que eu acho que é mais um conjunto de guidelines e de princípios guiadores da iniciativa também. E pronto, e acho que o objetivo de hoje o Nuno tinha desenvolvido no Lumio, acho que passava por fechar esta missão /manifesto e preparar os próximos passos e o que é que são os objetivos para próximas conversas e para o projeto e para a iniciativa em si. Desculpem só interromper, mas isto está-me a fazer um déjà vu. Eu vou dar um bocadinho mais de contexto relativamente ao meu processo dentro da iniciativa liberal. Eu fiz parte do grupo que fundou a fundação, antes de pensarmos sequer que íamos pensar em fundar um partido, e na altura as reuniões eram maioritariamente por Skype, e a iniciativa liberal chama-se iniciativa liberal porque havia alguém que estava sempre a dizer iniciativa, e portanto achei piada, agora estás sempre a dizer iniciativa, e pronto, só para brincar um bocado e para deixar esse ponto, que eu faço parte da iniciativa liberal porque fiz parte da fundação e depois foi feita, digamos assim, a passagem para o partido. Apesar de eu não estar ativa desde 2017, continuo na mesma a trabalhar com eles e a colaborar com eles, e por isso é que fiz essa declaração de interesses. Como fizeste muito bem.
É engraçado que na última reunião estávamos a gozar que íamos acabar por, com isto, criar um partido, portanto, se calhar. Só tu é que estavas, só tu é que estavas. Sou eu que estava, sou eu que estava. Não, eu estava a avisar que se calhar íamos alertar, se calhar íamos por esse caminho. Boa. Ok, olha, entretanto eu liguei ao Pedro, ele diz que está ocupado, não, disse, não consigo libertar-me, por isso não contamos com ele, sou eu o facilitador outra vez, se vocês concordarem todos. Uhum. E eu aproveito já só para dizer que o Nuno sabe que eu tenho saído aqui 15 minutos, mas isto está gravado, eu depois vou assistir ao resto da conversa. Sim, estamos a gravar também a chamada para depois poder pôr lá no Lumio para as outras pessoas que não puderam vir diretas. Força. Então vamos seguir a nossa agenda. Acho que era fixe então vermos o manifesto, se vocês puderem abrir todos. E tem todos o link. Está lá no Lumio. Estar aqui no Zoom para partilhar os links. Já partilhei no chat. Okay. Então, o objetivo do manifesto, acho que era uma comunicação, alguma coisa que nós pudéssemos comunicar que informasse sobre o que é que nós estamos a tentar atingir e também para nós próprios, para nos guiar. Acho que era isso, não é, Paulo? Também tiveste mais... Sim, e até para termos como cartão de visita do género para quem quiser saber mais sobre a nossa intenção, poder ler aquilo. Já agora, aproveito para dizer à Inês, ao Pedro e à Inês, ao Rui e ao Tiago, desculpa, que nós fizemos isto porque nós, na última reunião, estávamos do género, ok, no que é que nós aqui nesta sala concordamos? Sendo o legacy, o histórico, do que o Nuno fez na última eleição, que tinha como vista aumentar a participação do pessoal a ir votar. Eu acho que quase toda a gente naquela sala concordava com isso e, portanto, o primeiro princípio, por assim dizer, que está no manifesto é isso, é que achamos que quem é governado, achamos que o sistema governativo melhora quando a participação dos governados aumenta, a missão é aumentar a participação dos governados. Eu vi isto como se nós criarmos assim uma série de frases deste tipo que todos consideramos concordar, podia no final eventualmente tornar-se uma declaração de princípios e usar isso como manifesto. Houve uma outra, já agora para apresentar, houve uma outra que eu me lembrei durante a semana que nós já que nós falámos na primeira reunião, mas que já estamos a cumprir, que é a questão da transparência, ou seja, o facto de não fazer as calls, o facto de as fotos estarem a ser gravadas, o facto de estar aí para o Lumio, o facto do Lumio estar disponível para toda a gente, e eu acho que essa merecia um princípio por si só. Isso já está, não, naquilo que temos lá agora, a parte da transparência. No fim... Diferente do que o Paulo está a dizer. No fim está uma alusão a isso, mas eu acho que o que eu estou a dizer é de uma forma mais geral, ou seja, exato, se tiver que basear isto como princípio é do género, acreditamos que o sistema governativo é mais eficiente se for transparente ou que é mais resiliente porque diminui a corrupção, blá blá blá, whatever. E acho que esse merecia ser também um dos princípios. O que está aqui é mais sobre a nossa transparência. Sim. Era enquadrar um comentário que foi feito no Lumio sobre do Pedro, sobre aquela frase dos bias, e como é que se podem controlar da forma mais transparente possível. Ou seja, foi tentar enquadrar isso. Acho que está muito fixe. Só uma pergunta, os nossos nomes vão estar públicos? É.
Ok. Então, este manifesto vai ter que ser muito bem escrutinado, porque eu, por exemplo, serei um alvo muito fácil e que poderei, digamos assim, manchar esta tentativa de, digamos assim, de forma informada, dar toda a informação possível e condensar toda a informação possível num único sítio para o pessoal sentir mais vontade de votar. Portanto, eu acho que a última parte do manifesto deve ser talvez das partes mais importantes e não a primeira. Concordo. Já agora, isto tem alguma... Deixamos-te ouvir, Inês. Acho que ela parou de falar. Não. Eu fiz mute para te falar, sim. Uma das formas de contornar essa vulnerabilidade, Inês, acho que e é uma coisa que o Padre Paulo defendia também na última conversa, que é, tudo bem que isto pode ter mais texto, mais ideias, mais ideais até, mas quanto mais pequeno for, mais defensável é desse ponto de vista. Ou seja, isto serve, o que está aqui escrito se calhar serve esta discussão, mas para depois ir fechando um bocadinho o âmbito até do manifesto, se calhar isso pode ajudar a que, desse ponto de vista, o próprio manifesto seja mais defensável, porque é menos debatível, mais específico e mais limitado até no seu raio de ação. Pode ser que ajude. Se não, tem de ser muito bem escrutinado, como tu dizes, e especialmente toda a gente que o assinar por baixo tem de estar 100% confortável com o que está lá escrito. Ok, e eu preparada para o que vier. Mas sim, eu compreendo isso e reparem que a Iniciativa Liberal já passou por várias fases de tentativa de agitar, porque ao longo deste ano e pouco cresceu demasiado e, portanto, principalmente nas redes sociais, depois em termos de voto não se refletiu assim tanto quanto se esperava, mas houve tentativas de agitar a Iniciativa Liberal com 1 ou 2 membros que existiam e que tinham um histórico. Portanto, nesse sentido, temos que pensar bem se faz sentido a minha participação no sentido público e se assim for, é um bocadinho aquilo que o João está a dizer, encurtar o máximo o manifesto de forma a que seja abrangente o suficiente e proteja o grupo o suficiente para que a mensagem que queremos passar seja o mais clara possível. Está bem? Sim. A nossa forma também de defender disso é ser tudo transparente, por isso estas nossas conversas serem gravadas e serem postas lá no grupo que toda a gente pode ver, tudo o que está no Lumen toda a gente pode ver. Como vocês se ligaram lá, qualquer pessoa se pode ligar e ver qual foi o processo que levou à criação do que nós vamos criar, de uma página, de tudo. Muito fixe, sim. E aliás, esta gravação já está com a Inês, com a primeira coisa que a Inês diz é: pessoal, eu sou da Iniciativa Liberal, portanto não é algo que foi feito undercover. Exato. Boa. Em relação... O que é que temos que fazer então à volta deste manifesto? João? Eu diria criar mais pontos destes em que idealmente todos concordamos ou concordamos o máximo possível. O phrasing deles é que se calhar pode ser mais tricky, mas... prolongar então. É assim, já agora, eu estou a assumir, e por acaso não é correto, mas eu estou a assumir que isto seria uma série de princípios, ok? A forma final desta coisa. O texto que temos lá a seguir ainda é um bocado descritivo, mas eu estou a assumir que a forma final seria um bocado mais tipo Constituição, por assim dizer. Sim, não acho que não. Desculpa. João, tu se calhar tens que ir embora daqui a um bocado, queres deixar aí? Sim, tenho. Eu acho que para fazermos este manifesto, e não esquecendo, pelo menos na gênese da iniciativa desta, que isto é uma plataforma para informar, não para influenciar, mas para informar. Acho que devemos ter valores
e princípios alinhados a essa componente de informação. E se nós limitarmos o âmbito nesse sentido muito específico, fica mais fácil desenvolvermos este tipo de manifesto. Pode ser influenciar para aumentar a transparência, por exemplo. Pronto, mas com um objetivo muito específico, porque a palavra influenciar, como a Inês se calhar te vai dizer a seguir, é perigosa. Propaganda já. Influenciar no legislativas é perigoso. A própria palavra, lá está, que ficamos vulneráveis a qualquer tipo de ataque e não é esse o objetivo aqui, não temos esse propósito. Por isso, eu concordo com a ideia do Paulo, tipo, se tivermos bullet points ou se tivermos uma lista de valores ou de acreditamos, um conjunto de acreditamos, isso pode ser perfeitamente a estrutura do nosso manifesto, sendo que tem de ser ampla e toda a gente tem de conseguir assinar por baixo, o que significa que pode ficar um pouco genérica por vezes, mas que toda a gente se sinta confortável para assinar. Sim. E já agora, um passo a seguir era que, se calhar estou a exagerar, mas ultimamente tenho lido sobre isto, mas sempre que há uma lista de princípios, os princípios não são todos iguais. E há inerentemente uma hierarquia nos princípios. Ou seja, há um princípio que se calhar vale mais que os outros. E portanto isso é útil nós se calhar definirmos isso, porque se enfrentarmos uma situação em que os nossos próprios princípios se contradigam, o 1 vale mais que o 2 e o 2 vale mais que o 3 e por aí fora. Portanto, eu até idealizava que a forma final seria uma numbered list de 1, 2, 3, 4, 5 e o primeiro é o que toda a gente acredita muito mais, o segundo é um bocadinho menos, o terceiro é um bocadinho menos, por aí fora. Que é para, se houver stress, temos que reverter temos de nos guiar por aquela lista e a hierarquia dos princípios também nos ajuda a decidir A ou B ou outra coisa não. Parece-me. Rui, Tiago, vocês estão mais caladinhos? Sim, eu estava aqui a pensar pronto, em algo, respondendo àquilo que estavam a discutir, que é a questão da palavra influenciar. Eu estava a pensar mais nisto como, digamos, também um estímulo ao pensamento crítico das pessoas. Isto é, nós estamos a providenciar a informação, mas ao mesmo tempo também queremos que as pessoas depois façam alguma coisa com ela, no sentido de tomem uma decisão, ver o que é que se enquadra, avaliar até os próprios partidos relativamente àquilo que dizem, àquilo que fazem e colocando isso contra aquilo que eles propõem nos programas eleitorais, etc. E, digamos, fazer as pessoas pensar pela própria cabeça. Porque, aliás, essa foi uma das principais coisas que me fez até influenciar nesse projeto. Eu, desde olhar à volta, e as pessoas do meu círculo e tudo, às vezes olho muito para isto como um pouco clubite política, digamos assim. E seria uma boa forma também de estimular esse sentido crítico, que eu acho que neste momento, se não estiver, está quase em crise. Estimular é uma muito melhor palavra do que influenciar. Pode ser qualquer coisa como acreditamos, estimular o sentido crítico. Por acaso eu estava a ler um paper de 2014 de um académico e de uma académica em que eles correlacionavam com sucesso políticas de transparência open data em governos com a qualidade de democracia nesses próprios governos. Por isso, estarmos a fazer isto desta forma, em que um dos valores ou dos objetivos é estimular esse pensamento crítico, esse sentido crítico nas pessoas face às opções políticas que elas têm, estimular, não influenciar, a evidência sugere que pode ter um impacto positivo na sociedade, o que fecha o círculo no nosso caso. Boa, awesome. Tiago, é sempre bom ter papers que validem a nossa intuição. Assim podemos usar a palavra evidência. Exato. Evidência científica, sempre bom. Exato. Queres dizer qualquer coisa também, Tiago, ou não? Não, eu já estou só a ouvir-vos. Eu depois, sim. Eu vou ter de abandonar, verei o resto da conversa ainda hoje, ok? Ok, boa. Um abraço a todos, prazer em conhecer-vos. Obrigado pelo esforço. Um abraço. João. Ok, boa. Então, vamos... Alguém dizer qualquer coisa?
que é que acham? Vemos aqui o manifesto ponto a ponto, ver se concordamos todos e depois no final se adicionamos mais coisas? Sim? Ok, vou assumir que sim. Ok. O primeiro ponto, então, era que acreditamos que um sistema governativo melhora quando a participação dos governados aumenta. A nossa missão é aumentar a participação dos governados. Este seria o primeiro. Concordamos todos? Alguém quer mudar alguma coisa? Eu tenho só uma... eu não gosto muito da palavra governados, mas também não sei se calhar cidadãos. Mas também não Cidadãos? Depois, sistema governativo, governo, né? Os governados. Eu sei, só que governados Pelas elites, já agora. Pois é, isso é tipo... Isso é que é o pior, né? Submissivo, governado, não é? Sim. Eu, por acaso, quando escrevi aquilo, fiquei do género, isto é bué top-down, mas não me lembrei de outro, porque é um binómio, ou seja, governante, elite, sei lá, governada mesmo, por aí fora. Portanto, se arranjarmos um tipo cidadão, é que o cidadão tem um quando a participação dos cidadãos aumenta. Também podemos ir para indivíduo, mas aí se quisermos entrar por uma vertente mais coisa, temos que ter indivíduo e indivídua. Não, estou a brincar. Mas pronto, podíamos ver. Mas pronto, cidadão ou indivíduo, parecem duas opções bastante válidas. Ok, vamos. Quando a participação dos indivíduos aumenta, pois fica cidadãos, né? Qual é que é the latest rule em relação a cidadãos, cidadãs, cidadãs? Qual é que é o termo mais inclusivo, não é? Não estou informado. Estamos lixados. Já vamos ofender pessoal. Vamos ser genéricos e pronto. Cidadãs com X. Ok, cidadão. Cidadão. Acreditamos que um sistema governativo melhor aumenta. A nossa missão é aumentar a participação dos cidadãos. Acreditamos que o sistema melhor quando é transparente em todos os níveis, desde o indivíduo até ao governo. É assim, esta receita não me parece má, mas se calhar também é esta receita de acreditamos que o sistema governativo melhora quando blá 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 blá, a nossa missão é blá 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 blá. Acho que esta receita não fica má. Não, também acho que não. É só mesmo aquela palavra, se pudéssemos mudar um bocado, mas eu também deixei ali um comentário, podemos decidir depois entre governados, cidadãos e indivíduos. Certo. Eu prefiro que o segundo ponto seja algo do género que venha em contínuo do primeiro. Ou seja, ir para o ponto que nós temos aqui em baixo, em que acreditamos que uma cidadania mais informada tem uma maior capacidade de contribuir no processo de desenvolvimento democrático. E só depois é que vamos para o segundo ponto. Boa. Portanto, queres mexer tu aí? Tu é que estavas a... sim, o meu Google Docs está trying to connect. És o Anonymous Lemur? Ai não, és o Paulo Fonseca. Sou com cara de boneco. Esse estava onde, Inês? A seguir às bullets. Quer dizer, não, ela disse um sozinho. Um que não existe ainda. Estou a falar sem tirar o mute. Aqui, está aqui na parte, aqui em baixo. Acreditamos que uma cidadania mais pragmática tem um maior impacto, uma maior capacidade de contribuir no processo de desenvolvimento democrático. Tentar ajustar aqui isto para o segundo ponto. Algo deste género. Boa. What do you think? Olha, eu não consigo mexer no Google Docs porque ele está a dizer que não dá, mas... Ok, parece-me bem.
Basta sugestões. Bom. O que vocês acham mais também? Oi. Todos. Eu não estou a ver as vossas caras, por isso. Okay. Vou assumir que todos concordamos. Siga. Já agora, eu também acho que o feeling da última reunião, e corrijo-me Nuno, se não achares que é verdade, ou seja, nós a certa altura, e para dar um exemplo, nós a certa altura dissemos que, e até dissemos uma ideia, que era fixe que os programas eleitorais de cada partido tivessem num formato tipo Google Docs e que o pessoal podia ir ao nosso site e ver os Google Docs e comentar nos Google Docs com perguntas e depois nós poderíamos ter pressão suficiente para forçar os políticos que escreveram esses programas eleitorais a responder a essas perguntas. É claro que as perguntas tinham que ser curadas e tinham que ser whatever, mais. Tínhamos que combater os trolls que podiam aparecer lá e começar a recortar para a extrema-direita, para a extrema-esquerda, whatever, como faz. Ou para o Benfica, na verdade. É mais provável de acontecer para o Benfica. E portanto, essa ideia de fazer quase um open source dos programas eleitorais e de modo que toda a gente pudesse comentar e toda a gente pudesse criticar até e procurar e descobrir incongruências e questionar os partidos sobre isso, para mim coloca tudo isto com um tom e com uma abordagem de escrutínio. E estou a usar esta palavra muito precisamente, ou seja, imaginemos que a prova que os partidos estão a dar de que têm mérito ou whatever para poder governar é as suas ideias, os seus valores, os seus princípios que estão na forma do programa eleitoral. Então, se assim é, essa é a principal cena que nós vamos escrutinar primeiro. Se encontrarmos lá incongruências, se encontrarmos lá coisas que se contradizem, se encontrarmos lá entre linhas que se calhar eles não querem que se saiba, ou whatever que seja, era fixe que dessemos exposição a isso e que permitíssemos o pessoal ler, comentar, sublinhar, partilhar bocados, o que for. E portanto... Achas que isso ainda não está... o escrutínio não está... Essa linha de escrutínio eu acho que falta no manifesto, yeah. Tens alguma sugestão de phrasing para isso? Acreditamos que os governantes, quando são escrutinados, acreditamos que o sistema é melhor quando os governantes quando as intenções ou as promessas dos governantes são escrutinadas, whatever. Porque já é muito específico para esta ideia em geral. Agora deu-me uma ideia, deixa-me interromper, dá-me só uma ideia, não sei se vocês poderão querer aproveitar ou não para isto, é relativamente a essa questão do open source e desse escrutínio que estavam a falar. Eu também me lembrei que poderia ser também interessante criar, digamos, um espaço onde a informação também fosse colocada e que, neste caso, os políticos pudessem oferecer essas respostas, se calhar, num nível um bocadinho mais acessível também a certas pessoas. Eu digo isto porque, porque às vezes acho que, digamos, a informação que às vezes nos chega através dos comentadores e isso é sempre feita num nível muito acima de que, digamos, o eleitor normal, digamos, não está habituado, digamos, isto para ele é blá blá blá. E acho que também poderia ser não só mais informativo se eles tivessem uma plataforma onde também pudessem, digamos, falar a nível mais acessível para as pessoas, como também seria próprio lúdico para quem viesse participar, digamos assim, na plataforma, para também se calhar passar a saber mais sobre um dado tema. Ou seja, a pessoa, ao escrutinar, vai também estar a aprender mais. Exatamente. Rui, estás a dizer escrutínio, desculpa, estás a dizer acessível na medida acessível da linguagem, certo? Sim. Ok. E da linguagem eu teria até da forma, ou seja, eu estava aqui a pensar do género, imagina que as perguntas estavam todas, as perguntas aos políticos, do género de eles responderem às incongruências ou às medidas que tinham nos partidos, as perguntas estavam todas feitas de modo sim ou não. O que tu queres dizer com isto é blá blá blá, e eles têm que dizer sim ou não. E os políticos não escreviam, não respondiam com uma resposta, mas respondiam tipo com emoji, tipo assim ou assim. Ou...
Não era se calhar bem nisso. É, por exemplo, às vezes os termos usados, por exemplo, nos diversos temas em discussão, são temas que normalmente estão mais acessíveis a quem está por dentro dos temas. Por exemplo, a quem acompanha, a quem percebe, ou percebe bastante de economia, ou percebe bastante de saúde, ou percebe o que for. Era uma forma, digamos, de transformar esses temas, digamos assim, ou seja, usar se calhar termos que as pessoas entendessem mais e com isso conseguissem perceber não só a posição do partido X, a implicação que isso poderia ter e, no fundo, o que é que isso próprio queria significar. Por exemplo, fala-se muito, por exemplo, das grandes questões até, por exemplo, a questão do IRC para as empresas, que uns querem baixar, outros querem subir, etc. Por exemplo, se eu vier dizer que, por exemplo, vamos aumentar o imposto X, as pessoas dizem que imposto é esse? Pronto. E às vezes essa poderia ser uma forma de explicar, por exemplo, o que é esse imposto, o que é que isso implica, e aí acho que seria até benéfico para os partidos, não é? Poderem explicar o que é que isso implica, por exemplo. O que é que implica, por exemplo, as pessoas não vão, por exemplo, baixar os impostos, neste caso, para empresas, não defendem isso só porque sim, só porque são muito amigos dessas empresas. Não, isso tem um propósito, tem uma consequência. E seria interessante, por exemplo, explicar este tipo de consequências que os partidos não estão a defender às vezes certas ideias porque sim, ou porque é para defender, às vezes também é para defender os amigos, mas o que eles fazem é suposto ter uma consequência, é suposto ter um outcome. E é suposto ter uma causa e um porquê. E seria uma forma, se calhar, também de os políticos poderem explicar esse porquê e essas consequências. Ao mesmo tempo informando as pessoas sobre esse assunto. Mas isso eu acho que já está dentro da transparência, não é? Quanto mais Sim. parte informado. Pois, Rui, o que estavas a dizer é uma espécie de tipo de glossário, quase. Ou seja, num nível assim mais elementar, imagina que há um parágrafo de um programa eleitoral que diz blá 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 blá, IRS blá blá blá. E IRS estava hyperlinked para explicar o que é IRS, ou IRC, sim, ou IVA. Mais ou menos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se calhar não vais favorir toda a gente, mas eu pelo menos estou... Só uma coisa. Sim. Acho que já estamos a entrar muito no campo do que é que vamos fazer. Sim. Aqui em que é que acreditamos. Mas dá o teu exemplo. Acho que é importante na mesma, mas não, acho que não devemos... Pronto, ok. Eu vou fechar e... Não, só bem para terminar então. Por exemplo, eu sou respeitador, religiosamente assíduo, por exemplo, do Governo Sombra. Gosto bastante. Porquê? Porque eles da esquerda à direita, digamos assim, dão a opinião deles de forma acessível. Colocam, se calhar, certos temas, que os comentadores parece muito difícil, de forma simples, às vezes, neste caso, de forma cómica, não é? De forma mais leve e mais... Mas o certo é que passa a mensagem. E eu, às vezes, se calhar, até percebo muito melhor as coisas através, às vezes, deste tipo de programas, tornam os assuntos mais leves do que, às vezes, de outros bastante eruditos, essa palavra estava a faltar há pouco, bastante eruditos, que depois as pessoas não se conseguem relacionar tanto. Pronto, era isso. Relativamente a esta questão do escrutínio, já escrevi o ponto 4, enquanto vocês estiveram aqui a falar, tentei fazer aqui um draft do ponto 4, deem feedback, corrijam, se acham que está ok, se acham que está muito complicado, I don't know. Acreditamos que o cidadão informado permite um maior escrutínio das ideias dos vários partidos e a aplicação das mesmas, permitindo assim a criação de umas atrás mais consultores para o cidadão. Não sei bem como é que é dizer isto de outra forma, mas é algo próximo que nós queremos chegar. O cidadão informado vai permitir que o cidadão fique mais informado. Yeah. Mas é no sentido de criação dos programas eleitorais serem mais fáceis de leitura, de interpretação e, sei lá, mais abertos por aí. Geralmente procura-se que seja sempre muito genérico para não se cair no erro. E se formos a ver, pelo menos relativamente às europeias, eu quase conseguia misturar
todos os partidos a querer a mesma coisa e a dizer exatamente a mesma coisa por palavras diferentes. Por tentarem ser tão genéricos. Ok. Volta. Pedro Coelho juntou-se agora a nós, também teve na última reunião. E Pedro, para dar um update, pronto, temos aqui o Rui, o Tiago e a Inês como novos participantes e estamos a trabalhar aqui no nosso manifesto, se quiseres abrir. Decidimos que vamos escrever um manifesto por pontos de coisas em que acreditamos e que tem uma ordem, por isso o primeiro é o mais importante e vamos agora para a volta do ponto 4. Acho que se calhar adicionava um 5, que é um maior escrutínio, permite não só melhores decisões políticas, mas também o ato de escrutínio político não só leva a melhores decisões políticas, mas também a um cidadão mais informado, digamos assim. E com mais pensamento crítico, né? Com mais pensamento crítico, sei lá. Eu acho que temos uma crise de falta de pensamento crítico no mundo, na verdade. Já agora, eu estou sempre aqui na chamada, mas quando me dá fome tenho aqui uma pizza ao lado e vou comendo a pizza. E portanto, para não vos fazer ver eu comer pizza, faço isto. Ok. Ficas 10 anos mais novo. Está bem. Eu sei. O escrutínio político leva não só a melhores decisões políticas, como a sistema mais como a cidadãos como a mais coisas. Agora, se calhar, lemos o que é que está em baixo para também tentarmos incluir isso. Missão promover. Onde é que incluímos isto da missão promover a informação imparcial e apartidária sobre os processos eleitorais em Portugal? Se calhar devia ser acima de tudo, não é? Yep. Para promover a distribuição de informação. Eu acho que ficava mesmo missão e depois, a seguir, entrava o manifesto. Ou seja, esta é mesmo a missão do... Ok, se calhar. Pus em cima de tudo. Se bem que a parte partidária é chato para mim. Para mim e para o grupo é chato, porque depois podem pegar nessa palavra e não é bem assim. Mas o facto de tu seres membro de um partido, seres militante de um partido, não quer dizer que a nossa missão e que o nosso trabalho não seja apartidário. Conseguimos separar as coisas, não é? Podemos dizer, se calhar, isto aqui... Eu faço que sim. A questão tem mais a ver com todo o processo que existe por trás e sabes que há sempre um jogo muito, muito engraçado e tendo eu feito parte dele ou tendo sabido de 10% do jogo que existiu nas europeias, acaba por ser chato, mas vamos para a frente e se houver algum esclarecimento é feito no comunicado e eu estou completamente ok com isso. Eu tenho neste momento uma declaração de interesse escrita para colocar na página dos elementos da Iniciativa Liberal hoje e portanto, sob o meu ponto de vista está tudo ok. Eu só tenho receio é que venha a prejudicar o grupo e principalmente aquilo que falamos que é a missão, que é promover a distribuição de informação imparcial sobre os processos eleitorais em Portugal e que depois é chato, só isto. Sim, eu acho que é assim, daquilo que eu acredito nisto, isto deve ser
A partidária deve ser exatamente isto, distribuir informação imparcial e a partidária sobre os processos eleitorais. Se a forma de nós chegarmos a isso é dizermos não incluímos pessoas de partidos, então dizemos, olha Inês, não podes participar, basicamente. Mas acho que devia ser mais, em vez de mudarmos tipo a nossa missão, porque tu fazes parte, se é isto que nós acreditamos, é dizer então não incluímos pessoas que sejam militantes em partidos. Eu não acredito nisso e acho que não devemos fazer isso, porque se estamos aqui a tentar fomentar espírito crítico e que as pessoas sejam ativas politicamente para pensar as coisas, é um bocado contraditório não incluir pessoas que façam isso mesmo, que é o que tu fazes. Por isso, acho que é perfeitamente compatível e acho que deve ser por aí, é que nós dizemos, estamos abertos a pessoas que são membros militantes de partidos. Mas a nossa missão é partidária. Sim, aquilo que acabaste de dizer faz um bocadinho parte daquilo que eu escrevi para o texto da IEL, simplesmente por causa disso mesmo. Porque o meu objetivo, fazer parte da IEL, o meu objetivo na altura, e quando irei ser chamada e quando decidir aceitar qualquer um dos desafios que eles me propõem, tem muito a ver com isto que nós estamos a escrever no manifesto. E, portanto, é um bocadinho isso que acabaste de dizer, que eu acabei por escrever, e por isso é que aceitei e falei contigo e disse, olha, vamos fazer uma cena mais bonita ainda daquilo que fizeste nas europeias e condensar toda a informação e obrigar o pessoal a conseguir saber, encontrar a informação toda num único sítio. Que a maioria da dificuldade do pessoal é esta. Eu tenho colegas que, por exemplo, se eu vos perguntar, o que é que você, e aqui estou a falar sobre a IEL, mas podia estar a falar sobre outro partido qualquer. Se eu vos perguntar o que é o Portugal 2040, vocês não sabem o que é o Portugal 2040. E é uma iniciativa espetacular da Iniciativa Liberal. Basicamente juntaram várias personalidades. Vou só fazer este parênteses e não é promoção. Peço desculpa. Mas, ia dizer isso. Tempo de antena. Mas basicamente juntaram uma série de personalidades das várias áreas. Eu partilhei o link de um draft de uma página com o Nuno na semana passada, mas o objetivo é fazer um orçamento, fazer uma simulação do Orçamento de Estado e fazer essa proposta deste Orçamento de Estado para as legislativas. Mas quase ninguém sabe o que é isto. Obviamente que é um bocado porque a IEL não consegue ter espaço no meio da comunicação social para conseguir promover isto e tem que estar sempre a promover tudo e mais alguma coisa, mas a parte mais importante disto é nós conseguirmos condensar toda a informação num único sítio, independentemente do partido, independentemente dos ideais. Eu, para mim, não quero saber disso, concordando ou não. Eu, por exemplo, faço parte da IEL e obviamente que pode haver na IEL, mas pelo menos com as pessoas com quem eu falo, não há nenhum parvo que concorda a 100% com tudo o que a IEL defende. Ok? E é um bocadinho isso. Mas pronto, para deixar o ponto e não esquecer o ponto maior, esta parte partidária pode comprometer. E eu não sei se... Mas eu acho que não é essa parte que pode comprometer, é tu fazeres parte da nossa iniciativa que pode comprometer. E é isso. Mas aí nós todos concordamos neste momento, parece-me, que faz sentido na mesma. Eu não concordo que isto seja a missão, já agora. Ok. Só porque, exato, desculpa lá o revés no progresso, mas porque, aliás, esta missão é a missão de um meio de comunicação social, ou devia ser, de um jornal, ou de uma coisa assim do género, que é divulgar informação teoricamente imparcial e teoricamente partidária quando está a reportar sobre os processos eleitorais. Ou seja, daqui até outubro, quando as eleições acontecerem, os órgãos de comunicação social deviam estar a fazer isto. E se nós elegermos isto como missão, vamos nos estar a pôr vamos nos estar a pôr nesse jogo. E, portanto, está a parecer que... ponto número 1, é bué de trabalho. É tipo bué de trabalho. Sim, Paulo, mas nós não vamos fazer, dentro desta missão, vamos definir depois um scope daquilo que nós podemos fazer. Certo, mas o meu problema com isto, o meu problema maior com isto é o seguinte, é que
além de ser bué de trabalho, eu acho que é impossível. Eu acho que é impossível fazer isto de forma imparcial e apartidária. A partidária já está a causar problemas. E imparcial é humano, o ser humano ser parcial, ou seja, é sobre-humano ser imparcial. E, portanto, eu acho que nós não nos safamos a ter biases nas cenas que vamos fazer e a ser parcial nas cenas que vamos fazer. Então, Há mecanismos. a distribuição de informação de forma transparente e responsável. E neutra, se calhar. Ou seja, eu estava a pensar no termo neutro para substituir o partidário, porque neutro, teoricamente, não tem interesse vigente. Né? Mas isso não vai cair no mesmo dilema do partidário. Temos uma pessoa que claramente pertence a um grupo de interesse. Eu acho que nós todos pertencemos a um grupo de interesse. A questão é tu efetivamente pertences ou não. Afiliado num grupo de interesse. A questão é essa. Tu próprio disseste e disseste muito bem, que as pessoas conseguem somar dois números e facilmente desvalorizar o nosso esforço por ter uma pessoa de um certo partido cá dentro. E esse, para mim, é o maior problema aqui. As pessoas desvalorizem por causa de... Por isso é que eu acho que nesta frase vou encontrar. O que eu acho, a única maneira que nós temos de resolver isso, a meu ver, seria, por sugestão minha, em primeiro lugar, sermos brutalmente transparentes em relação a quem temos e as filiações das pessoas que estão cá, e em segundo, pelo menos fazer público a extensão de convite para pertencer a este grupo às outras representações políticas também. Dessa forma, ninguém nos pode atirar a cara que estamos mais inclinados para um lado ou para o outro. Nós estendemos o nosso convite. Temos de ter uma representação de cada um dos grupos, se eles assim quiserem. Se quiserem fazer parte deste grupo de trabalho, dá mais trabalho, mas isso limpa-nos completamente o recorde. Eu curto bem isso e curto na medida em que imagina que no site aparecia logo os slots que nós temos, e temos um slot para cada partido e é só um porta-voz para cada partido, um representante, whatever, e quem entrava via sempre isso, ou seja, via sempre isso com a noção de que qualquer artigo que estivesse a ver no nosso site, este site foi feito com estas pessoas aqui e não com as outras pessoas. E que está lá o botãozinho para faz forward de uma pessoa que tu conheces este partido para fazer parte deste site e para poder influenciar este site, na verdade. Eu curto isso como métrica constante de visibilidade de quão representativos de todos os partidos nós somos. Sim, antes mais era fixe, era mais ou menos isso que eu queria dizer, mas acho que é importante salvaguardar que nós não estamos à procura de representação de todos os partidos, nós estamos à procura de presença de todos os partidos. Nós não vamos assinar nada em nome de ninguém, nós só queremos dizer que abrimos e open the floor, digamos assim, para toda a gente que se quiser fazer representar. Nós não estamos aqui a passar leis. É só isso. Sim. Não é nós por eles, não. Não somos procuradores dos partidos. Exato, mas em termos práticos é isso. Sim, exato. Ok, estou a escrever aqui no meu caderno. Devemos incluir membros que sejam afiliados em partidos. E já agora, isso pode ser a primeira ponte para se realmente fizermos aquilo dos programas eleitorais comentáveis e surgirem questões, etc. Essa pessoa pode ser a ponte para o partido responder. Mas então, estás a dizer que isto aqui não devia ser missão, mais pelo wording? Estou a dizer que não devia ser missão no geral, ou seja, eu acho que a missão maior é o primeiro ponto, que é aumentar a participação. Por via de dar informação, por via de ser transparente, por via de os outros pontos todos. Portanto, eu elegia o primeiro ponto como a missão principal.
Caso também, acho que concordo. Tiago, foi. Vocês estão outra vez muito caladinhos. Aliás, até porque no limite, imagina, porque se a missão for ter mais participação, nós no limite devíamos tipo, obviamente que isto é ilegal, né? Mas devíamos no dia da eleição ir buscar pessoas a casa e arrastá-las até o boletim de voto e dizer vota, man, vota aqui, vota aqui, vota aqui, vota aqui. Aqui primeiro. Exato. E isso continuava a cumprir essa missão maior. Sim, eu estava aqui também pronto, a pensar que na questão da missão, e pegando ainda em conta aquilo que também estamos a discutir, sim, acho que faria mais sentido, se calhar, a questão de ter mas também não, aqui estou um bocadinho também confuso entre o que é objetivos concretos e o que é também missão. Porque uma coisa parece um objetivo concreto, lá está, é aumentar a participação, que aí sim, lá está, entra no campo dos objetivos, outra coisa lá está, seria, digamos, a missão, e a missão, acho que aí sim seria, lá está, facilitar essa tomada de decisão e até incentivar as pessoas a envolverem-se neste processo. Porque esse também, pronto, juntamente com a falta de pensamento crítico, também acho que também é outro problema, que é a falta de envolvimento. E também poderia colocarmos essa questão como missão. Não sei. Estou aqui a pensar alto. Sim, eu acho que envolver as pessoas é crucial. Aliás, era fixe que, por exemplo, a próxima reunião que fizermos, em vez de 6 pessoas, tivéssemos 30. E depois 30 tivéssemos blá blá blá. E depois já não são reuniões, depois pode ser tipo centenas de pessoas no site a comentar os partidos, os programas dos partidos políticos. Ou seja, eu acho que apelarmos ao envolvimento dos cidadãos na construção até da plataforma pode ser uma cena fixe. Porque, ou seja, os cidadãos começam a sentir ownership. Eu fiz aquela cena, começam a dizer aos amigos, olha, eu fiz este site, vai lá ver, podes saber mais sobre os partidos. 100% de acordo, mas numa reunião com 30 pessoas não decides nada. Sim. Substituir a reunião por outro meio de interação, que pode ser o Lumio, pode ser os comentários nos programas, etc. Se calhar Não decides nada. Acho que temos que acelerar um bocado no manifesto para depois chegarmos ainda ao outro ponto de o que é que vamos mesmo fazer. Não? Eu acho que temos coisas suficientes no manifesto. Só uma questão, a missão ficou por definir. Os pontos. Sim, ficou agora, temos que decidir se queremos manter a missão ou tirar, basicamente. O Paulo estava a sugerir tirar, estava só o primeiro ponto como uma coisa mais importante. Era isso, não era, Paulo? Eu tirava a missão. Aliás, eu não punha a missão de todo. Eu punha só o manifesto e os pontos do manifesto ordenados. Pronto, era isso. E já agora, vamos tentar testar isto. De forma fictícia, que é... o ponto da transparência é o terceiro. O ponto da cidadania mais informada é o segundo. O ponto da participação é o primeiro. Se nós nos tivermos que decidir entre fazer uma coisa que aumenta a participação, mas que não é transparente, devemos fazer essa coisa que aumenta a participação, que não é transparente. E, portanto, de igual modo, eu não sei se o transparente também não... isto é difícil, não? É que agora estou a achar que o transparente é bem importante. Podemos andar aqui às voltas e... Não é? Mas eu acho que os que estão aqui incluídos são fixes. A transparência é importante, manter o pessoal informado é importante. Eu acho que se calhar a transparência toca um bocado na cena do espírito crítico e na cena do escrutínio, mas merece ser um ponto por si só. Portanto, é assim, eu acho que já temos isto fixe o suficiente. E fixe o suficiente eu para acho pôr... que faltam... Força. Eu sei que está fixe, mas acho que faltam os 2 últimos parágrafos aqui do texto que o João tinha escrito, que é: acreditamos que para informar não precisamos de estar dependentes de pressões externas. O que é que acham? Nós, pessoal desta cena, acreditamos que para informar não precisamos...
certo? Isto faz-me pensar que ou seja, o que nós temos em relação a isto que é bom é que somos voluntários, estamos a fazer isto por 0 euros. E um jornalista não, um jornalista recebe salário e o salário se calhar é do dono e o dono se calhar é um gajo do partido, né? E, portanto, é diferente ser feito por voluntários ou ser feito por profissionais que recebem salários de pessoas que têm influência. E eu aqui até sublinhava era a parte do voluntários, ou seja, isto é possível porque somos voluntários. É importante. E se formos por isto como regra, de que toda a gente que faz parte disto tem que ser como voluntário, para sempre, isso eu acho que é uma boa regra. Até que depois um dia queres fazer uma coisa maior, precisas de uma pessoa a tempo inteiro para fazer qualquer coisa. Sim, certo, mas Do voluntário é importante. mesmo aí, ou seja, pode ser crowdfunding, pode ser diferente. Ou seja, eu, nesse mesmo ponto eu diria que temos que informar apenas informar é um dever e direito do cidadão Participamos nesta iniciativa. voluntariamente para garantir essa independência. Porque na verdade trata-se disso, trata-se de dependência de pressões externas, não é? Independência de pressões externas. Porque começa com não precisamos estar dependentes de pressões externas. Para não escrever tantas vezes iniciativa. Vamos começar a chamar-nos iniciativa não liberal, só para desambiguar com a outra. A outra iniciativa. A outra iniciativa. É esse nome. A outra iniciativa. Voluntariamente. Para não estar. Dá para perceber o que é, não é? Senão fica muito comprido também, não é? E depois, a última que acho que é muito importante, que é, no entanto, reconhecemos que somos pessoas, que temos reformar-nos. Diria também, que é temos de dizer que temos os nossos biases, mas que tentamos de forma responsável geri-los. Sim, isto é tipo o politicamente correto no final, só para dizer de género. Se acontecer merda, desculpa aí. É este o intuito deste ponto? Não, é dizer que sabemos que temos os nossos biases, mas que fazemos um esforço. Podemos dizer de outra maneira, que é reconhecemos que temos os nossos biases e pedimos que nos critiquem. Ou seja, damos as boas-vindas a feedback e a críticas e que nos apontem o dedo. Eu acho que esse é um stance mais acionável. Porque quem ler isso e tiver do género, estes gajos são todos de whatever, direita, esquerda, de cima a baixo. Quando lê esse último ponto, vai-nos mandar uma mensagem, vai dizer, vocês disseram aquilo ali e isso é mesmo uma política de blá blá blá, não deviam dizer isso. E nós, ok, olha, boa, obrigado por teres dito. Se calhar tens razão, se calhar és neutral, não sei. Acho que até podíamos reforçar com uma frase forte, por exemplo, do género. Pretendemos com isto, lá está, estimular o pensamento crítico das pessoas a começar pelo nosso próprio trabalho. Exatamente, portanto, comentem aí, critiquem aí. Isso é fixe. Esse estava onde? Não estava lá nenhum, estávamos a dizer de boca. Então esse seria aqui o ponto 8. Eu vou acrescentar aqui todas, e que todas as pessoas têm as suas próprias inclinações. Sim, se calhar esse é o 8, no seguimento do 7, sim. Exato, sim. Yeah. E era como? Eu até punha um bocado mais provocador, que é de certeza que não acertámos tudo, ou que fizemos merda em algum lado, de certeza que já cometemos erros, portanto se vires algum dias-nos. Ou agradecemos que nos digas. O intuito de estar a dizer isto é do género, se nós mantivermos um mindset de abertura a feedback e de agradecermos o feedback que nos dão, isso é o que nos torna melhores também. Ou seja, vamos tendo feedback, vamos melhorando, vamos vendo onde é que fizemos mal. E mais do que isso, é quase como se permitisse à outra pessoa ter menos vontade de bater. Sim, exatamente, desarma, sim, de certa maneira. Eu acho que com isto também podemos interligar um pouco também com aquilo que pretendemos deste trabalho, porque acho que se interliga bem.
Quer dizer, estamos a dizer às pessoas que elas devem ser mais críticas, devem procurar perceber melhor as coisas e criticar, e portanto nós devemos ser, nesse sentido, também devemos ser os primeiros a dar o peito às balas nesse sentido, portanto, ou seja, estimule. Agora está a tentar formular isto em palavras, digamos. Yeah, mas, Nuno, é isso, de bom grado, mente de bom grado. Desculpa interromper. Mas criar ao mesmo tempo uma interligação entre essa abertura à crítica com o próprio propósito da página, digamos assim. Como é que fraseias o propósito da página, então, Rui? Era um pouco aquela frase que eu tinha dito ao início, a questão do com esta página queremos estimular o pensamento crítico dos cidadãos, Certo. começando, estimulando-os a criticar o nosso próprio trabalho, ou começando pelo nosso próprio trabalho. Lê o que o Nuno fez, acho que é isso, mais ou menos. Bom. É a mesma coisa. Sim. Mas feedback é mais internacional. Há um sketch dos Gatos Fedorentos só a gozar com a palavra feedback. Não é a mesma coisa, o feedback pode ser positivo. Pois, exatamente. E críticas também pode ser positivo. Depende das pessoas. Não sei. Depois é uma questão de ver o dicionário. Mas a primeira coisa. Eu uso muito. É uma crítica negativa. Então, mas podemos fazer sugestões e críticas, na verdade. Sugestões é o primo português mais positivo do feedback. Ok. Eu uso muito agora a palavra crítica porque, para mim, crítico, digamos assim, é a formulação de uma posição, seja ela boa ou má. Porquê que sugestão não fica? Porquê que não fica só sugestão? Sugestões para melhorar. Porque sugestões e críticas, associada a sugestão é sempre a crítica. Seja ela positiva. Eu gosto que esteja lá o crítica. Está lá a palavra crítica e está lá a dizer que nós recebemos de bom grado críticas. Eu gosto disso. Gosto disso na medida em que é quase do género. Então, man, estavas a pensar criticar, então anda, critica. Ou tipo, vá troll, responde, vá troll, diz coisas. E não deveria ser também bom grado críticas e sugestões para melhorar? Se calhar trocar, ou não faz sentido? Críticas, pois, exato, a ordem, né? Yeah. Concordo. Temos bom grado críticas, sim. O que achas? O que se também. Achas que aquilo que fomos desenvolvendo agora representa também aquilo que nós estávamos a pensar na semana passada? E quando começamos o projeto? Assim, o intuito desse manifesto é defender a nossa ideia de neutralidade e digamos, o quão isentos somos e defender também a nossa incapacidade de sermos super-homens ou super-mulheres e sermos completamente, ou outra coisa, e sermos completamente imunes a qualquer tipo de parcialidade, uma coisa que não existe. Por isso acho que sim, acho que representa. O que é que achas disso da missão? Há bocado estávamos a discutir. Deixávamos a missão em cima ou se tirávamos, ficava só os pontos do manifesto, sendo que o primeiro seria o mais importante? Bem, é assim, eu não tenho opiniões fortes em relação à missão. De maneira alguma. Eu acho que devíamos, para o nosso próprio bem, definir aquilo que estamos aqui a fazer numa frase curta e digamos, digerível para toda a gente que está aqui e saber em que sítio está. Definir ao que vimos. Exatamente. Precisamente. Mas não tenho grande opinião. Não descamo de maneira muito forte para qualquer um dos outros. Pois. Isso também vai no sentido do que tinhas dito, Paulo, não é? Ter uma coisa curta para ser fácil comunicar. Sim, para mim essa coisa é aumentar a participação. Não é informar o povo. Sim. Só porque informar o povo mete-me logo do lado. Agora, olha, sou jornalista agora. E não me apetece nada ser jornalista. Não? Ficaste com esta na cabeça. Então, a missão podia ser promover
a participação dos cidadãos. Sim, e aí ficava coerente com a ordem dos princípios em baixo, que é o primeiro é esse. Então, vou passar esta missão para baixo, só para não escrever por cima. Para não perder isso. Né? Já está aqui em baixo. Promover como é que eu tinha dito? Participação dos cidadãos. Participação dos cidadãos nos processos eleitorais em Portugal. Ok. Parece-me bastante claro. Ok. Querem ler tipo tudo de início ao fim? Já estou a notar aqui alguma incongruência. Adicionei ativa. Participação ativa. Sim. Sim, ativa quer dizer, só para ver se estamos todos na mesma linha, ativa quer dizer um bocadinho mais que ir votar, não é? É porque Yeah. lendo isto, promover a participação dos cidadãos é dizer, pessoal, é apelo ao voto, pronto, basicamente. Mas a participação ativa é mais do que votar, é eles fazerem parte, lá está, Envolverem-se nas cenas. fazer comentários, envolverem-se naquilo que nós vamos fazer. Yeah. Eu até punha mesmo participação envolvida, do género, a sério, mais, mais árdua, não sei como é que é dizer isto. Quando arranjas uma boa palavra, Adica. Acho que é O envolvido, ativo é não é? importante. Sublinhei o ativo, pronto, só para dar mais stress naquilo. Estavas a dizer que tinha aqui umas incoerências? Logo no primeiro, estamos a dizer cidadãos, depois estamos a dizer governados. Ok, sim, não esquecemos de mudar o segundo para cidadãos também. Cidadãos. Pá, está fixe, meu. Olha, os dois primeiros ligam logo com a missão, assim. Ou seja, o primeiro é de que aumentar a participação e o segundo é de envolver mais cidadãos. Portanto, é exatamente isso que queremos dizer. Uhum. Eu acho que aqui no 3 vou tirar aqui os partidos e está a pensar, ou seja, a parte final do 3, que é a vírgula, passando pelas iniciativas de cidadãos e pelos partidos, acho que também devíamos virar a parte final do 3 para nós, ou seja, passando por isto que estamos aqui a fazer. Porque já estamos a definir o range, que é desde o indivíduo até ao governo, ou seja, o mais pequeno até o maior, e depois passando por isto que estamos aqui a fazer. Portanto, isto aqui que estamos aqui a fazer também é transparente. Pode ser passando pelas iniciativas de cidadãos como a nossa. Como esta, exatamente, é isso mesmo. Vou dizer? Dá-lhe. Descobri que tenho uma opinião forte em relação a uma coisa. Nós temos parte da missão, ou parte do nosso digamos, ego, tem de ser neutralidade. Se não houver neutralidade, ou esforço para preservar a neutralidade, não me vejo a ficar cá. Certo? Achas que isso deve ser um dos pontos, não é? Opa, nós temos, quanto mais não seja, para defender alguém se apropriar do nosso trabalho. Pois. Parte do ponto tem de ser afirmar-nos como, pelo menos estamos a tentar ser neutros. Isso está um bocado no independente, não? Acreditamos que não precisamos estar dependentes de pressões externas? Isso é sponsorship, parece mais sponsorship. O que eu acho que o Pedro está a dizer é mais no sentido de independentes politicamente, ou seja, não somos, não fazemos parte de nenhum partido. Que te leva outra vez à discussão do partidário e blá blá blá. Sim. Eu concordo. 100%. Isso melhor se quiserem. Mas eu concordo com o termo neutralidade política, ou seja, aliás, já agora, no meu caso especificamente, no meu caso pessoal, eu sou neutro politicamente porque nenhum dos partidos que existem representam aquilo que eu penso, portanto, nem tenho hipótese de poder ter uma opinião política, portanto, ou de um voto que eu acho que seja adequado. Mas eu curto assim a ideia de sermos neutros politicamente. Podemos definir melhor essa neutralidade mais à frente em função da celeridade para definir melhor o manifesto, mas eu acho que é uma coisa que podemos fazer a determinada altura. Porque
porque pronto, a definição de neutralidade aqui é uma coisa ligeiramente difícil. É difícil em todo lado, mas é difícil aqui, porque o partidário tem as suas consequências, o neutro tem as suas consequências e por aí fora. Por isso. Mas acho que é um ponto que devemos guardar, quando mais não seja para discutir ligeiramente mais à frente. Se calhar ficava bem incluir essa entre o 6 e o 7, não é? Eu estava a pensar um bocadinho mais acima, eu estava a pensar a seguir a transparência. Não sei qual. Entre a 3 e a 4, ou seja, na medida que eu estou a achar que isto é irmão da transparência, Sim. ou muito perto da transparência. E até porque depois disso é que começamos a falar de partidos, mais especificamente. Ok. Então, se fôssemos por aqui mais um. Antes de começarmos a falar em partidos, dizemos, pessoal, somos neutros politicamente, mas apesar disso temos que lidar com partidos, temos que lidar com os seus programas, temos que lidar com os seus blá blá blá. O que é que, primeiro de tudo, Inês, concordas como militante de partido que tens interesse neste tipo de iniciativas? Concordo se a frase for escrita com a participação é feita de forma neutra. A participação neste projeto é feita de forma neutra. Porque para mim é isto que eu vou fazer. Sim, não é nós sermos as pessoas. Eu não vou dar vantagem a ninguém, nem retirar vantagem a ninguém, nem pouco mais ou menos. Ou seja, o projeto é neutro, as pessoas, dentro da participação das pessoas no projeto são neutras, mas as pessoas podem ter as suas opiniões, mas não. Desde que o objetivo do projeto seja a neutralidade, é isso? Algo do género, as pessoas envolvidas neste projeto, como é que era? O que estávamos a dizer há bocado? O Paulo há bocado disse uma frase mais ou menos próxima do ótimo. Já não lembro. Acho que cada devemos pensar porque é que é importante ser neutro. Todos juntos, não é? Estamos a escrever acreditamos porque não sei o que acreditamos. O Pedro disse uma coisa boa, que é no limite máximo para não sermos weaponizados por um dos partidos. Ele não disse weaponizados, mas foi o que eu entendi. Para não sermos arma de um dos partidos. De um ou de vários. Eu acho porque, aliás, se isso acontecesse, fazíamos mais mal do que bem. Essa é que é a questão. E portanto temos que assegurar que isso não aconteça. Acreditamos que é importante que o trabalho, A participação de cada voluntário neste projeto seja neutra? quer dizer, trabalho acho que é mais. De cada voluntário neste projeto seja neutra, por forma. Sim, mas acho que não vale a pena ir pelo voluntário, pode ser tipo o nosso trabalho este projeto, que é importante que este projeto seja neutro. Politicamente. Politicamente neutro. Aliás, até podemos ser mais específicos para evitar que seja blá blá blá. Sim. Para evitar que seja apropriado. Atenção que para colmatar a minha preocupação, a única coisa que é preciso é um ponto a dizer que este projeto não é iniciativa de nenhum partido político ou de nenhuma representação política. É a vírgula a seguir, ou seja, acreditamos que é importante que este projeto seja politicamente neutro para evitar que seja apropriado por forças políticas, ponto final. Este projeto não é blá blá blá. Pois, mas pronto, essa é a única parte que me interessa. Agora, cada pessoa que está aqui dentro, talvez, é obviamente livre de estar e pensar da maneira como. Eu concordo com isso também. E aqui também acho que era importante uma coisa a adicionar, que é que não seja apropriado para que não seja apropriado por forças políticas e porque acreditamos que é importante haver uma coisa assim neste políticas país. contraditórias, não é? Uma coisa que acontece é, por exemplo, alguns regimes são totalitaristas, que quer dizer que acham que só a verdade deles é que deve
que não deve haver oposição política, não é? Sim. E acho que nós acreditamos nisso. Acreditamos Aí podemos usar o termo mesmo debate, ou seja, eu acho que portanto, o mecanismo que em democracia faz isso que estás a dizer, ou que combate isso que estás a dizer, é o debate político. E podemos dizer que somos pró-debate. Ou que queremos estimular o debate, ou whatever. Porque, na verdade, se fizermos uma plataforma com todos os programas políticos comentáveis e o pessoal pode fazer perguntas, o que estamos a fazer é exatamente isso. É estimular o debate. A um nível, se calhar, um bocado exagerado, mas siga. acreditamos que é importante que este projeto seja politicamente neutro para evitar que não seja apropriado de forças políticas e acreditamos que deve ser estimulado o debate de ideias. Mas, portanto, a iniciativa em favor político. Puma, está feito. Já. Se calhar tirava o sendo assim, porque acho que não é muito. Não é muito... É engraçado que o texto tem alguns maneirismos do pessoal do Norte, depois tem alguns do pessoal de Lisboa, tipo, até quase que dá para ver que há distribuição geográfica. Isso é bom, isso é bom. Lindo. Mas vou tirar o sendo assim, ok, Inês? O sendo assim é claramente do Norte. Não sei que eu estava a dizer isto. Já estou no sul há muito tempo. E super do Norte é assim sendo, que ainda é mais do Norte. Ok, mais alguma coisa que achem que falta para termos um 10? Ou ficamos com 9? Também é um número bonito. Era fixe só 9, yeah. Só para trollar. 10 tem sempre aquela coisa 10 mandamentos. Yeah, então ficamos com Exato. 9. Podemos fazer um 10 que é isto não tem nada a ver com os 10 mandamentos. Ok, boa. Eu sugeria assim, deixamos isto. Vamos agora partilhar outra vez com todos, não é? Yeah. Provar no Lumio, ter feedback. Em princípio está fechado, mas vamos ver se tipo, nos vamos lembrando de qualquer coisa, mudar aqui uma letra, alguma wording aqui ou ali. Mas em Sim. princípio depois já voltamos no Lumio daqui a uma semana ou assim qualquer coisa. Mas em princípio é dentro disto. Todos concordam? Sim. Ok, fixe. Pronto, de resto temos aqui meia hora para o resto da nossa reunião. Acho que já fizemos imenso trabalho, foi muito fixe. O último ponto que nós tínhamos discutido, já não vamos acabar, não é? Mas era o que é que vamos mesmo fazer, não é? Porque temos este manifesto e agora, como partir daqui. Coisas que já tínhamos falado na semana passada, quando íamos começar, era começar com identificar melhorias no site. E depois a seguir era, talvez, deixa-me ler as notas. Escrever manifesto, melhorias no site e depois recolher perguntas para partidos no nosso site. Para tentar começar a fazer, depois começar engagement com pessoas. E depois as outras ideias que tínhamos tido era fazer vídeos, perguntar às pessoas porque é que não votaram, fazer uma plataforma em que as pessoas pudessem comentar os programas e fazer a nossa própria interpretação dos programas, digamos, resumos e assim. Naquela ideia de comentar os programas, tecnicamente, quão difícil é que isso seria? Alguém tem ideia? Pedro, faz ideia se fôssemos fazer uma coisa em tipo um Google Docs para fazer comentários, coisas assim? Seria complicado, era melhor usar uma coisa tipo Google Docs e simplesmente deixar abrir À primeira vista, provavelmente, à primeira vista, um Google Docs era melhor. Não era perfeito. Mas eu posso. O único problema do Google Docs é que depois é tipo, as pessoas têm que ter uma conta Google, não é? É menos... Sim, eu posso ver o que é que existe. Pronto, na próxima reunião apresento. Mas deve haver, quase certeza que há soluções já feitas para esse género de coisas, quanto mais não seja porque a malta diverte-se a implementar coisas que já existem. Ok, mas... Eu tenho só uma pergunta já agora, relativamente um pouco ao método. Se já foi feito algum plano de atividades, isto é, porque, pronto, as eleições já agora são já em outubro, já daqui por 2 meses.
e se há, digamos, alguns Já marcos. 6 meses. 6 de outubro. Pois é, não, mas se existe, digamos, alguns marcos já pré-planeados, digamos assim, isto é, se por esta data queremos ter isto envolvido, ou queremos estar nesta fase, digo isto também um pouco para nos disciplinarmos depois no futuro. Não sei se já está feito ou não. Não, basicamente decidimos focar primeiro nisto de o que é o nosso manifesto, depois build up on that. Só discutimos ideias, foi aquelas que eu mencionei há um bocado, e discutimos também a ideia de fazer um quiz, onde as pessoas pudessem encontrar partidos que se aproximassem mais do que estão a pensar, através de um quiz de perguntas. Ainda não decidimos por nenhuma dessas opções. Não sei, o que é que vocês acham? Querem propor, tipo, cada um propõe uma dessas ideias, desenvolve um bocadinho, põe lá no Lumio, e depois votamos em o que é que queremos fazer? Eu acho que isso é a cena mais assinável agora, que é tentarmos usar o Lumio como repositório de ideias e como cena para votar ideias, basicamente. E era fixe que temos um formato comum, do género, queremos fazer isto com este objetivo, acho que demora X dias ou X não sei o quê, é preciso um developer, um designer e um data scientist, e assim um bocadinho mais de especificação de projeto, por assim dizer. Parece-me bem. Alguém tem alguma sugestão diferente? Em termos de design do site, estás a referir-te ao site das europeias, é isso? Sim, essa era a nossa base de trabalho e os colegas designers que trabalham com design, o Paulo Fonseca e o Pedro Reis, que não está cá hoje, ofereceram já para até ajudar mais a coordenar esse processo, perceber, fazer melhorias no site, que é identificarmos para que é que serve, o que é que queremos que as pessoas encontrem no site mais depressa, para onde é que vão a seguir quando saem do site. Ok, posso fazer share daquilo que partilhei contigo? Sim, força, acho que é relevante. Peço desculpa. Não olhem à parte CDL, ok? Pode ser. Por aqui no chat. Pode ser. Sim. Estava só a decidir se fazia share total. Pronto. O que acontece? Há várias coisas, iniciativas de pessoas que vão existindo, digamos assim. E uma das iniciativas que eu tive foi tentar fazer uma única plataforma para condensar tudo o que existe à volta do Portugal 2040. O que é que eu vejo, ou que ideia é que eu vejo a partir daqui? Seria nesta vertente, nós, em vez de ser áreas de ação, ou mídia, ou equipa, ou whatever, seria nós aproximarmos mais à parte de partidos, mídia, equipa e todas as ideias que podem ser relevantes. Aproveitar este template para a nossa página. Nem. É o template para pensarem, ok? E portanto, esta era a parte inicial, aqui o tal manifesto, mas este seria a página de cada partido, onde aqui teríamos as áreas de ação, saúde, ensino, ambiente, e o que acontece é nos programas eleitorais, o que eles têm é uma área para cada, e depois dentro dessa área clicas e eles têm todo o texto, blá, 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 todas as iniciativas que eles têm para a área da saúde. Todos os partidos, genericamente, têm o programa eleitoral desta forma. Portanto, isto seria mais a página do partido do que propriamente a nossa página inicial. Ok? Depois, mídia seria com as notícias relativas ao partido, as mais recentes. Aqui não sei se seria interessante ou não nós estarmos a colocar isto, mas whatever. Eu fiz isto na altura quando pensei para o Portugal 2040 e depois aqui seria a equipa, mas seria com os cabeças de lista por cada área, por cada zona de Portugal. Ok, ficar escrito. E depois abaixo, imagina, aparecia aqui, vamos olhar para este nome,
António Lúcio e depois cabeça de lista por Lisboa. Depois aparecia a lista das outras pessoas todas que apareciam em segundo, terceiro, quarto, quinto, whatever, por Lisboa. Não sei se vocês têm noção, mas nas legislativas estamos a falar à volta de 300 pessoas. Cada partido apresenta 300 pessoas candidatas. Ok? Por isso, aqui a minha ideia seria, na equipa, seria apresentar a cara do cabeça de lista por cada distrito e depois uma listagem apenas de todos os elementos correspondentes ao respectivo distrito. E depois pronto, terminava, digamos assim, aqui a página correspondente ao partido X. Boa. Está bem? Isto é uma ideia. Acho que é Já agora, para vocês agora terem mais ideias. desculpa, nós temos uma lista definitiva de partidos? Sim. Ou seja, O João Romão já fez um levantamento, está lá numa lista no Lúmio, mas a lista final, só as candidaturas podem ser até 41 dias antes, que é 26 de agosto, e depois é que são fixadas tipo na semana a seguir, por isso só no final de agosto é que tens a lista definitiva. Mas mais ou menos, em princípio, já sabes quais são, e o Romão pôs isso lá no Lúmio. okay. Ou seja, não vamos estar a excluir nenhum partido, certo? Acho que devemos incluir todos os que se candidatam. Exato, a minha questão é essa, temos a certeza que não estamos a excluir nenhum. Mas então só nos 41 dias antes. Yeah, okay. No final de agosto depois tens a lista final, que aparece no site do Tribunal Constitucional. Alright. Já agora, sobre a ideia que que ainda estava a falar, existe algo que foi feito parecido pelo Observador para as eleições legislativas de 2015. Já agora não sei se vocês na altura repararam. Eu não consigo enviar o link que eu tenho Não sabia. no telemóvel. Eu tenho este aqui no telemóvel e no telemóvel não consigo enviar o link. Mas se pesquisarem Observador eleições legislativas de 2015 programas, pronto, é um que aparece guia eleitoral, o que cada partido defende. Pronto, este é o título do artigo. E também tem uma interface separada por temas e por partidos, onde a pessoa carrega, por exemplo, no tópico que lhe interessa mais e aparece, na altura escrutinado, de forma resumida, as posições de cada partido e as propostas. Alan, já descobriu o link? Como é que disseste que se chamava? Já agora, o título do artigo chama-se Guia Eleitoral, o que cada partido defende. Eu mandei aí a mensagem para o chat. Já vi. Pode ser interessante. Ok, boas ideias. Depois temos que pôr isto no... Acho engraçado aqui o layout do Observador, que é, ou seja, Portugal à frente, PS, CDU, BE, Livre, PDR, Agir, nananã, outros partidos. Depois, e o PAN nem sequer é um dos que está, depois em 2015 ainda. Está no final tudo. Ok, mas então, Rui, Inês, depois puderem pôr no Lúmio, tipo, conversa, tipo ideias ou assim, se quiserem partilhar estes links respectivos. Mas em termos de iniciativas, coisas que queremos fazer, se calhar então, o que eu pedia é cada um, definimos tipo, cada um vai trabalhar numa proposta e escreve lá no Lúmio. Temos uma conversa, cada um põe lá a sua proposta. Por exemplo, o Paulo gostava muito de fazer um quiz, preciso escrever lá, quero fazer um quiz por causa disto, acho que é isto que é preciso. Se quiseres. Eu não sei se gostava de fazer um quiz. Já. Mas eu vou pôr o que eu acho que devo pôr o que eu acho que deve ser uma abordagem para fazer um bom quiz. Okay. Para fazer um quiz que não é responsável, digamos assim. Pronto, fazemos assim, partilhamos, depois para a semana fazemos outra chamada e avaliamos opções.
Já, é isso. Ok. Mas pronto, temos que soon começar a planear, a passar de a falar para pôr as mãos na massa. Então vamos apontar para daqui a uma semana ter várias ideias, o máximo definidas possível, no Lúmio e votadas de alguma maneira? Ou votamos na chamada? Se calhar votamos na chamada. Portanto, uma lista com as ideias todas e votamos já. Sim, ou então se calhar podemos votar tipo non-binding vote para saber entre essas pessoas, depois Yeah, para saber as mais prioridades. Yeah, não depende do número de coisas que apareçam. boa. Ligar uma luz. Jogando. É para te mandar embora. Da casa. É. Ok. Acho que era fixe reunir para a semana e depois a seguir combinamos tipo um hackathon ou qualquer coisa assim, tipo um dia inteiro, final de agosto. E Yeah. acho que se calhar é a melhor forma para todos nós, não é? Somos pessoas muito ocupadas. Andar a fazer uma coisa sozinhos ou assim é difícil, mas se calhar cada um de nós consegue tirar um dia e fazer, pronto, já está. Ok. Diz Paulo, diz. Diz Inês. Eu disse só, ok. Boa. Temos mais alguma coisa para hoje? Não, é isso. Queres adicionar mais alguma coisa? Não, quero ir embora. Não, mas foi fixe. Eu estava a pensar que se calhar devíamos ter um formato para as ideias, de alguma maneira. Ou melhor, pelo menos algumas coisas que deviam ter, do género expectativa de tempo, quantas pessoas envolve, etc. Portanto, pedi a todos que quando escrevessem as suas sugestões, que pronto, tentassem pôr isso o mais documentado possível. Okay. Queres pôr lá? Eu vou criar uma conversa já no Lumio. É isso, faz isso. Eu estava a olhar para o Lume e estava assim, eu não sei ainda como é que isto funciona. Então, vamos fazer aqui um tour do Lumio. Do lado esquerdo tens tipo nova conversa. Tu tens isso em português? Sim. Ah. Projeto de eleições. Qual é o tópico? Ideias para iniciativas, ações, iniciativas a desenvolver. Ok, começar. Quero convidar os membros. 7 people will be notified. Enviar. Ok, vou mandar aqui o link no Zoom. Ok, já vi. Já. Ok, podes escrever aí, por exemplo, Paulo, se tu pudesses escrever na descrição da conversa. Na descrição, já estou a ver, top. No contexto, acho que dá para Ok. tu editares. Podias pôr aí o formato. É fixe. Yeah. É isso mesmo. Proposta de formato. Parece bem? E depois eu faço, como na semana passada, um resumo das notas. Fogo mesmo. Eu passo o dia todo a falar inglês, a escrever em inglês e agora chego aqui a escrever em português e não sei. Estou cheio de estrangeirismo no Phonics. Não sei as palavras em português. Ok, boa. Paulo, depois também tratas de pôr isto online e mandar-me um link para eu pôr no Lume, por Sim, favor. o Zoom demora um bocadinho a processar o vídeo e nós já estamos aqui há 2 horas, quase 2 horas, mas lá para as 9, 10 já deve estar online e eu meto na Drive e metes o link na Drive, ou então se calhar o mais fixe na verdade era pôr no YouTube e punha-se o link no YouTube. Portanto, se a gente tiver ok com isso, faz upload isto para o YouTube numa cena qualquer. E era fixe pôr isto numa conta no YouTube, numa conta da cena. Depois temos que arranjar um nome. É isto, é conta da cena. Alguém tem algum problema com ter esta chamada online pública? O Lumi também não é público? É. É, portanto, exato. De qualquer maneira já ia ser. Sim, só para... Por enquanto acho que a chamada pode ficar privada até o projeto sair e quando o projeto sair o vídeo passa ao público. Nós preferíamos fazer sempre tudo transparente. Yeah.
para outras pessoas poderem, imagina alguém agora que quer entrar no projeto para a semana, poder perceber o que é que nós já discutimos até agora. Ok, como quero. É só porque, lá está, prefiro um bocadinho de primeiro fazer um bocadinho e depois lançar todo o processo, até fazer uma espécie de um mini vídeo do processo todo que foi até chegar ao lançamento do site. Mas pronto, por mim é ok. Ok, boa. Aqui não queríamos mesmo. Acho que. Eu também não quero ser só eu, não sou eu que decido, não é? Mas no espírito que nós vínhamos era de tudo open, transparent, sim, tipo, o mais transparente possível para ajudar a envolver mais pessoas e para nos protegermos também e de perceber como é que chegamos às decisões que chegamos. Sim, e poder, e já agora, seguindo os princípios, podermos ser criticados. É bom que não nos esqueçamos disso. Mas também, Inês. Sobre este vídeo, acho que pronto, vai ser bom porque há muita gente a ligar-nos ao que nós estamos a fazer, mas infelizmente acho que. Era isso que eu ia dizer. Eu acho que guardar segredo até lançar para criar um impacto maior é uma boa ideia, mas eu acho que até lá vamos ter tipo 2 visualizações, vamos ter nós. Portanto, acho que não vai haver grande dispersão de informação até lá. Portanto. Mas estando já público, beneficiamos de ter esse track record todo público logo. Ok, boa. Então, let's go. Obrigado pela participação, obrigado Inês, Rui e Tiago por se juntarem. Espero que estejam interessados em continuar. Sim. E pronto, vamos a isto. Vou fazer follow-up e para a semana, todos ok? Se voltarmos a falar na terça-feira? Acho que sim. À mesma hora? Então, Terça, terça. Fixe. Ok. Boa, vá. Um abraço então. Tchau. Ótima semana para todos. Igualmente. Tchau. Boa semana. Tchau, pessoal.